Paulo de Tarso certamente era imbatível como apóstolo pós a conversão à fé cristã, à fé em Jesus Cristo. Mas qual será a religião de Paulo? Qual seria a religião de Paulo antes da sua conversão, lá relatada em Atos capítulo 9, ou na estrada de Damasco, onde ele se encontra com Cristo ressurreto? O que Paulo era antes? Será que Paulo era um judeu rabínico? Será que ele era um judeu apocalíptico? Será que ele era um judeu helenístico? E será que ele representava corretamente o judaísmo na sua época? Nas suas cartas posteriores como apóstolo, nas suas cartas para a igreja, combatendo ali algumas nuances e algumas influências do judaísmo em Gálatas, em Romanos, em Colossenses, por exemplo. Quem era o apóstolo Paulo antes da conversão e quão congruente ele estava relatando o judaísmo, ou até mesmo combatendo o judaísmo da sua época. Olá pessoal, meu nome é William Orlandi, sejam bem-vindos ao canal Crítica Teológica. E nós temos essa série aqui no nosso canal, essa série vitalícia de estudos paulinos, que eu estou introduzindo para vocês os livros sobre o apóstolo Paulo, teólogos que dedicaram sua vida para entender o apóstolo Paulo, entender o seu contexto. E nós estamos maratonando este livro aqui do Stephen Westerholm, Perspectivas velhas ou antigas, né, e novas sobre Paulo, o Paulo luterano e os seus críticos, ok? Então eu estou indo bem devagarzinho nesse livro aqui, pessoal. A gente está indo capítulo por capítulo, autor por autor, porque aqui você tem um resumo das principais propostas de interpretação de Paulo a partir do começo do século passado até mais ou menos os dias de hoje, ok? Depois, por exemplo, eu posso trazer um estudo mais rápido de uns 5 ou 6 vídeos sobre Paulo e o Dom, do John Barclay, e milhares de outros livros, como eu falei para vocês. Nossa playlist aqui ela é vitalícia, existem milhares de livros sobre Paulo, é interminável e é isso que nós estamos caminhando. Bom, nós já vimos William Wrede, nós já vimos Albert Schweitzer, nós vamos começar a ver agora 3 autores que lidaram com o apóstolo Paulo e a sua relação com o judaísmo, e hoje nós vamos ver sobre Montefiore, ok? Mas antes disso, deixa eu falar para vocês. Nós estamos tendo essa perspectiva sobre Paulo, a gente já viu sobre as velhas perspectivas sobre Paulo, e para Lutero, da reforma protestante, os reformadores, principalmente Lutero, ele dizia que para o cristianismo, especialmente o apóstolo Paulo, a salvação é pela graça mediante a fé. Para o mundo, a salvação é pelas obras, né, mediante nossos esforços, nossos méritos. E Lutero vai dizer que o judaísmo está casado então com o mundo nesse sentido, porque para o judaísmo, na leitura de Lutero, também existe uma salvação por obras. Ok? E isso, então, a partir dos teólogos, nós vamos ver a partir de agora, foi muito questionado e muito debatido sobre qual era o retrato fidedigno do judaísmo, porque ninguém quer fazer espantalhos aqui da posição alheia. Então, esses 3 autores que a gente vai ver em 3 vídeos, que é o Montefiore, o Schoeps e o E.P. Sanders, que talvez seja o mais conhecido aí do nosso meio, eles vão questionar isso, ok? Eles vão questionar essa posição luterana, essa interpretação mais protestante dessa visão da relação entre Paulo e o judaísmo, ok? Para o Montefiore e para o Schoeps, a culpa é de Paulo. Paulo errou ao interpretar o judaísmo. Para o E.P. Sanders, a culpa é dos intérpretes de Paulo, por exemplo, Lutero e outros que acabaram, por exemplo, mal interpretando o apóstolo Paulo, né? Como não tanto Lutero, mas uma crítica mais a Rudolf Bultmann e a outros teólogos ali dessa estirpe que vão ser criticados por esses 3 autores. Tudo bem? Então a gente vai ver rapidinho Montefiore e como ele fez essa leitura do judaísmo em relação ao apóstolo Paulo. Tudo bem? Então o nome completo desse teólogo é Claude Joseph Goldsmith Montefiore, ok? Mais conhecido como Goldsmith Montefiore, alguma coisa assim. Ele nasceu em 1858 e morreu em 1938. E ele foi o fundador intelectual do judaísmo anglo-liberal. Tudo bem? Ele também foi o presidente da União Mundial para o Judaísmo Progressivo e o estudioso da Bíblia Hebraica, da literatura rabínica e do Novo Testamento. Então ele transitava nesses 3 mundos. Bíblia Hebraica, que nós chamamos de Antigo Testamento, literatura rabínica, que foi os escritos judaicos ali entre 300 e 500 depois de Cristo, ok? Século 4 ao século 6 aí então, e também do Novo Testamento. Ele tentou fazer essa transição nesses 3 grandes corpos de literatura. Ok? Ele foi muito significativo, ele foi uma figura muito importante no pensamento judaico moderno, tudo bem? Principalmente a relação entre judeus e cristãos e a sociopolítica da questão toda do anglo-judaísmo, a sociopolítica anglo-judaica. Okay? O Montefiore também foi o presidente da Associação Anglo-Judaica e um influente líder anti-sionista. Ele era
antisionista. E ele cofundou, na verdade, a Liga Antisionista dos Judeus Britânicos em 1917. Ele publicou, pessoal, um livro chamado Synoptic Gospel, né, o Evangelho Sinótico, em 1909. E foi um choque na época. Primeiro, o que um judeu está fazendo estudando os evangelhos? E segundo, por que ele está tão simpatizante com Jesus? Então esse livro foi assim muito surpreendente ali no começo do século passado. E em 1914 ele publica um livro que tinha dois ensaios chamado Judaism and St. Paul, né? Judaísmo e São Paulo, né? O apóstolo Paulo. E o primeiro ensaio chama-se A Gênese da Religião de Paulo. Então ele queria saber qual que era a gênese da religião de Paulo, ou seja, qual que é a origem do pensamento religioso do apóstolo Paulo. Será que está em qual seção do judaísmo? E aí ele usa o plural, judaísmos, porque existiam vários judaísmos ali no século I, o que Montefiore já começa a chamar a atenção, e isso hoje em dia é um dado básico. Não existe um judaísmo monolítico, existem vários judaísmos diferentes. Ok? Então, pessoal, qual que é a metodologia do Montefiore? Para fazer essa pesquisa da gênese da religião de Paulo, ao qual nós vamos nos ocupar agora, e daqui a pouco a gente vai ver três coisas sobre, comparando, na verdade, Paulo com o judaísmo rabínico. Ele vai usar de forma ruim, né, por assim dizer, no entendimento nosso atual, ele vai pegar as fontes rabínicas do século IV ao século VI, ou seja, do ano 300 ao ano 500, mais ou menos, aí esse tempo aí do judaísmo rabínico, e ele vai ler toda essa extensão do judaísmo rabínico, porque na verdade é uma literatura imensa, é um oceano de literatura aí, que causa muita preguiça, vamos ser sinceros, assim, de ler, é muito tempo e muito esforço que demanda para você ler uma coisa assim, que já é ultrapassada, ou um livro antigo, só se você for um especialista mesmo. Se você for uma pessoa comum tentando ler teologia, você não vai gastar 100 anos da sua vida lendo literatura rabínica, né? E aí o Montefiore ele nos chama a reler essa literatura rabínica e ele vai comparar isso com o apóstolo Paulo. Porque qual que é o argumento dele? Bom, o judaísmo do apóstolo Paulo não mudou nesses séculos que se foram, nesses 300 anos posteriores, né? Então o judaísmo do século I é o mesmo judaísmo do século IV, V, VI, que é o judaísmo rabínico. Então ele vai pegar essa fonte e ler ela de volta no século I, ok? O que é um baita erro metodológico, hoje nós reconhecemos isso, né? Porque ele precisava assumir que não houve uma mudança no judaísmo do século I para o século anos 300, 400 e 500 ali depois de Cristo, tudo bem? É um anacronismo pegar livros tardios, uma corpora, um corpus tardio e impor a um período muito anterior de tempo, que é o século I, por exemplo, né? O que a gente tem que fazer é pegar os livros judeus do século I ou anteriores que vão influenciar para ler esse judaísmo de Paulo. Tudo bem? Então esse é o primeiro erro do Montefiore aí nessa questão metodológica em relação ao judaísmo. Bom, três coisas que o Montefiore fala que é diferente entre o judaísmo rabínico e o apóstolo Paulo. Primeiro delas é a nomologia. O que é a nomologia? O estudo ou a concepção sobre a lei. O que o Montefiore vai falar? Que no judaísmo rabínico a lei, a Torá, os mandamentos de Deus é um presente gracioso de Deus para o bem do povo. E guardar esses mandamentos, guardar a lei, é um privilégio, ou seja, é uma honra, é um privilégio mesmo, que concede a quem guarda esses mandamentos, concede vida, paz e alegria. Tudo bem? Então, uma visão extremamente positiva em relação à lei e à Torá. Tudo bem? Para o apóstolo Paulo, a questão muda. Porque você tem momentos em apóstolo Paulo, como em Romanos 7, que ele vai dizer que a lei é boa, é perfeita, é justa, é pura, etc, etc. Mas você tem momentos de negativação da lei no apóstolo Paulo, na leitura do Montefiore. Okay? Então você tem a lei trazendo condenação, a lei trazendo a maldição, se você não guardar toda a lei, como lá em Gálatas 3, né? A lei trazendo pleno conhecimento do pecado, a lei servindo apenas como um guia até a chegada de Cristo. Então, essa concepção nomológica, essa concepção de lei, é incompatível entre Paulo e o judaísmo rabínico. Então, se Paulo fosse um judeu rabínico antes da conversão, isso seria uma impossibilidade ele ter essa visão de lei na leitura do Montefiore. Segundo lugar, soteriologia, a salvação. Para o judaísmo rabínico, Deus ele é gracioso, ele é um Deus imanente, ele é um Deus que está conosco, é um Deus que nos ajuda,
que entende as nossas debilidades, né, que nos perdoa e que está, na verdade, muito apto e muito desejoso de nos perdoar. O que o judeu precisa fazer para receber esse perdão? Se arrepender, ok? Fazer o que a lei requer, e fazer lá, lógico que não tinha mais tempo para fazer os sacrifícios, mas fazer ali as suas penitências e realmente se arrepender, não voltar mais a fazer aquelas coisas que ele fazia antes, não cometer mais os seus pecados, e ele, portanto, tinha salvação, né? E aí o Montefiore vai citar uma passagem do Mishnah e de outras passagens do judaísmo rabínico, que vai dizer que existe um lugar no céu para todo israelita. Basta, né, ele querer ir lá, basta ele se arrepender dos seus pecados, etc, etc. Para Paulo não, para Paulo exige-se uma ação trágica radical. E aí o Montefiore vai usar essa expressão, exige-se um ser divino impecável, essa expressão do Montefiore no ensaio dele, que morra por nós. Não basta apenas nós nos arrependermos, você precisa de alguém que é divino, impecável, morrer em nosso lugar. Isso é inconcebível para o judaísmo rabínico. Tudo bem? E em terceiro lugar, cosmologia. Para o judaísmo rabínico, o mundo é bom e ele é governado por Deus. Deus jamais colocaria o mundo sob o governo de subseres como o diabo ou seres malignos, né? Para o apóstolo Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios 4, ele vai dizer que o Deus deste século é o próprio diabo. Né? É uma leitura um pouco mais negativada da cosmologia, ou seja, do mundo. Tudo bem? Então, pessoal, qual que é a conclusão que a gente chega aqui da leitura do Montefiore? É claro que ela é extremamente ultrapassada, tudo bem? Extremamente ultrapassada, mas ele lê mal muitas passagens de Paulo, isso é evidente. Mas o ponto que eu gostaria de chamar a nossa atenção aqui, rapidamente, para nós caminharmos para o fim, é o seguinte. Ou você crê em Paulo, no que ele está falando ali, ou você vai crer. E aí a gente volta para o velho paradigma de Lutero, né? Ou você vai crer nas outras concepções de mundo, que envolve concepção de lei, de salvação, etc, etc. Será que você realmente, mesmo como cristão, professando a fé cristã, crê que você pode ir para o céu, você pode ser salvo, você pode atingir a salvação apenas se arrependendo dos seus pecados, sendo uma boa pessoa, olhando para o mundo como sendo uma boa criação de Deus, desfrutando dela, e etc, etc. Ou você realmente crê que o pecado é algo radical, tão radical que é impossível você se limpar por si mesmo. E você precisa de um outro, e esse outro não pode ser qualquer um, ele tem que ser exclusivamente o Deus encarnado que morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia, conquistando a eterna salvação para nós. E aí eu já estou citando Hebreus, né? Mas existe essas duas concepções extremamente opostas de mundo. O apóstolo Paulo como um representante de Cristo, ordenado e autorizado pelo próprio Cristo. E essas outras concepções, seja do judaísmo rabínico, ou seja, qual for. A conclusão do Montefiore é que Paulo era um judeu helenista e a influência da filosofia grega sobre o judaísmo helenístico é que você tira a imanentização de Deus, Deus deixa de ser um Deus perto, ele é apenas um Deus transcendente, uma mônada, um primeiro motor imóvel de Aristóteles, alguém totalmente distante que não está nem aí para nós. Paulo trouxe isso para a fé cristã dele. Bom, isso é uma leitura muito equivocada, porque para Paulo Deus é tão imanente que ele se tornou carne e habitou entre nós, usando a linguagem do apóstolo João, né? Mas ele também é infinitamente transcendente. Então essas duas coisas para Paulo manteve-se, né? Não existe essa influência do judaísmo helenístico segundo a leitura do Montefiore. Mais para frente aqui na nossa playlist dos estudos paulinos nós vamos discutir tintim por tintim quais as influências de Paulo, quais são as leituras corretas, mais adequadas dessas passagens que a gente está vendo aqui. O meu propósito é apenas apresentar as visões e as interpretações desses teólogos, ok? Então a gente já viu o William Vrede, o Schweitzer, nós estamos vendo agora o Claude Montefiore, depois a gente vai ver o Schops e P. Sanders, a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo no P. Sanders talvez, e aí vai continuar a partir daí outras interpretações, outras leituras do apóstolo Paulo. O meu propósito é apresentá-las para vocês e mostrar de forma bem breve, algumas críticas, mas a gente vai aprofundar essas críticas e essas leituras do contexto de Paulo conforme nós vamos
avançando. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Não deixem de deixar o seu like se vocês gostaram, entenderam a proposta do Montefiore, concordaram ou não. Deixe o seu like, se inscreve no canal aí, converse comigo aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, dessa proposta do Montefiore. E ative os sininhos para não perder nenhum vídeo sobre o apóstolo Paulo. A gente vai continuar aqui com dezenas e dezenas de livros. Como eu falei para vocês, é uma tarefa vitalícia aqui de tanto livro que nós temos sobre Paulo. E semana que vem nós vamos ver o Shops, tudo bem? Mas antes disso, pessoal, rapidinho, a semana passada a gente não teve aqui essa playlist de Paulo, esse quadro aqui nosso sobre o apóstolo Paulo, porque eu vou disponibilizar para vocês uma aula que eu dei na escola bíblica da igreja que eu pastoreio sobre a relação entre a justificação pela fé, ou a doutrina da justificação em Paulo e em Tiago, ok? Especialmente Tiago ali capítulo 2, como harmonizar Paulo e Tiago. O vídeo está sendo editado, eu não consegui soltar para vocês ainda, é por isso que a gente não teve semana passada, mas ele vai ser lançado nessa playlist de estudos paulinos, então não percam. Deus abençoe vocês, pessoal. Até a nossa próxima jornada estudando aí o apóstolo Paulo.